Doutor Rafael Sandi é juiz de direito no estado de Santa Catarina há 13 anos. Já exerceu a judicatura nas comarcas de Mafra, Itaiópolis, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Brusque, São João Batista, Ituporanga, Ceará, Curitibanos e Chapecó. Atualmente é juiz de direito de entrância especial responsável pela vara de execuções fiscais municipais e estaduais da comarca da capital. É também juiz suplente da primeira turma de recursos com sede em Florianópolis. Acumula ainda as funções de membro da diretoria da Associação dos Magistrados Catarinenses, AMC, graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e é professor convidado na Escola Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC, e também na Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele abordará, na oportunidade, o judiciário e as ações de execução fiscais ou fiscal e penal por crimes tributários. Fique à vontade, doutor. Boa tarde a todos. Depois do almoço e com um dia como está fazendo hoje em Florianópolis, não é fácil. Então, os guerreiros que estão aqui, farei de tudo para que mantê-los realmente atentos e passar o maior número de informações que realmente sejam úteis para os trabalhos. Eu renovo meus agradecimentos aos presidentes da FENAFISCO e Sindifisco, e em seus nomes aos demais, por esse honroso convite. E de manhã eu fiz esse agradecimento e disse que a Associação dos Magistrados estava à disposição, até porque nós já imaginávamos que ia ser um sucesso o evento. Depois das palestras de manhã, é uma certeza que, com certeza, nós teremos aqui resultados concretos. E o nosso presidente da associação solicitou que, se fosse possível, no final dos trabalhos, que fosse encaminhada a nossa associação as conclusões, porque tenho certeza absoluta que muitas delas serão encampadas pelas associações, tanto catarinenses quanto brasileiras, para que nós possamos brigar juntos no Congresso Nacional pela aprovação, já que estamos todos no mesmo barco. E já iniciando o tema, em razão do pouco tempo que teremos, eu fiz algumas alterações. O tema inicial era sobre a execução fiscal e as ações penais criminais. E no período da manhã, o doutor Giovanni abordou exaustivamente a questão criminal muito bem. As conclusões que eu havia chegado são exatamente as mesmas, sobretudo o disparate da causa de extinção da punibilidade pelo pagamento. Então, para que não seja repetitivo e para que eu possa me aprofundar mais no tema que me parece mais importante e voltado à minha área, que é a execução fiscal, eu alterei um pouco o meu programa e vou me ater com mais profundidade, de maneira mais técnica, e farei isso porque, como os trabalhos aqui eles terão um resultado, para ter um resultado, então eu vou trabalhar os argumentos realmente com a maior profundidade possível. Vou dividir da seguinte maneira. No primeiro momento, quero colocar para os senhores muito claramente qual é a situação do judiciário em relação ao quadro de processos, enfatizando a situação das execuções fiscais. O cenário difícil, caótico, que a gente vive e a necessidade urgente de mudanças. E, num segundo momento, então, vou partir para sugerir e fazer propostas para que sejam discutidas pelos senhores ao longo dos trabalhos. Há apenas 11 anos, não havia uma estatística nacional em relação ao número de processos judiciais, tampouco sobre os orçamentos dos tribunais ou a quantidade de magistrados e servidores no Brasil. Com o objetivo de proporcionar dados confiáveis para aprimorar o planejamento da justiça, bem como para dar transparência perante a população, só em 2004, o Supremo Tribunal Federal publicou o primeiro relatório chamado Justiça em Números, com base nas informações do ano anterior, de 2003. Essa pesquisa, assumida pelo CNJ no ano seguinte, tornou-se
hoje o principal instrumento de gestão do poder judiciário. Ou seja, todas as políticas do judiciário hoje são com base nesses relatórios do Justiça em Números. E quem tiver interesse, esses dados são públicos e facilmente acessáveis pela página do Conselho Nacional de Justiça. E no último relatório de 2015, com os dados de 2014, apontou-se que existem no Judiciário em tramitação 99,7 milhões de processos. Mantida essa média de crescimento anual de 3,4%, devem ter tramitado em 2015 mais de 103 milhões de processos na justiça brasileira. Na média, significa um processo para cada 2 brasileiros. Como em cada processo atuam pelo menos 2 partes, pode-se dizer que há processos para toda a população participar. Isso coloca o Brasil como um dos países de maior litigância no mundo. Agora, esses números, eles mentem. E eles mentem muito por si só. É preciso analisá-los. Desse universo de 100 milhões de processos, o grande litigante do país é, por incrível que pareça, o poder público. Tanto a União, estados e municípios. O levantamento CNJ mostra que a maior porcentagem das ações que ingressam na justiça se referem a matérias tributárias, da alçada dos senhores, previdenciárias e direito público em geral. Esses dados mostram que o poder público, em certa maneira, se utiliza do judiciário também para protelar o cumprimento de suas obrigações. E não só o poder público, como também, e principalmente, as empresas que, de alguma forma, prestam serviços regulados. E aí eu falo das telefonias, das instituições financeiras em geral, que ocupam grande parte do trabalho da justiça. Esse relatório ele escancara um motivo que faz da primeira instância o grande problema da justiça brasileira. É lá na porta de entrada que está a maior parte dos processos em tramitação. De cada 10 processos, 9 estão com o juiz de primeiro grau. Apenas 1 nos tribunais. Em 2014, os juízes de primeiro grau conseguiram julgar o equivalente a 90% dos casos que ingressaram. Mas não é suficiente. A cada ano, o estoque vai aumentando. Um dos grandes complicadores do desempenho da primeira instância são justamente os processos de execução, e agora sim, incluída as execuções fiscais. Embora tenha capacidade para julgar praticamente o número de casos que chegam novos ao judiciário, os juízes têm de enfrentar o acervo de processos. E há pouco eu conversava com colegas aí de outros estados que dizem e que relatam a mesma realidade que os senhores vivem. O estoque, aquele acervo que muitas vezes diz os estados têm bilhões de dívidas a serem cobradas e é crédito podre. Na justiça, o problema não são os casos novos, são aqueles antigos, 20, 30 anos, que invariavelmente não têm solução, mas que exigem o trabalho. Qual a solução? Então, são quase 40 milhões de processos de execução à espera de uma solução, muitas vezes impossível. E são 2 as razões, principalmente a dificuldade em localizar o devedor e, se localizado, a existência de bens penhoráveis. Esses são os problemas da execução. Localizar o devedor, identificá-lo e bens penhoráveis. Bom, não é necessário ser especialista na área para se constatar, então, sem qualquer dúvida, que o cenário é muito grave quanto à ineficiência da cobrança da dívida ativa de todos os entes da federação. Intuitivamente surge a seguinte pergunta: o que fazer? A Associação dos Magistrados Brasileiros, em razão dessa realidade, lançou um movimento nacional chamado Não Deixe o Judiciário Parar. Quem tem acompanhado na mídia, tem sido lançado essa campanha, uma campanha nacional, em que foi lançado um placar da justiça, uma espécie de processômetro. Tem o impostômetro, eu vi o sonegômetro, agora tem o processômetro. E quem quiser, eu consultei ele ontem à noite, o índice de ontem à noite existem hoje 108 milhões de processos na justiça.
e crescendo. E o que é pior, desses 108, 40% não deveriam estar na justiça. 40% desse trabalho não deveria estar na justiça. Quem tiver também mais interesse são dados muito interessantes, e quem tiver interesse, a página da associação da AMB, amb.com.br, poderá obter lá mais informações. Enfim, o que fazer? Quais são as perspectivas, então, para a execução fiscal no Brasil? E agora vem o ponto fundamental, que vai ser o ponto principal da minha palestra, da minha conversa com os senhores, que é manter o modelo atual, prosseguir com uma execução fiscal totalmente judicial, totalmente dentro do judiciário, continuar com esses números que até hoje não deram certo, já que a lei é da década de 80, me parece que a resposta é óbvia, né? Não dá. A outra pergunta, uma das propostas, migrar para um modelo de execução fiscal totalmente administrativa, integralmente administrativa, como existe em alguns países, como existem propostas em tramitação, e pelo que eu analisei, me parece que a proposta número 2 da FENAFISCO, que vai ser discutida, pelo que eu entendi, dentro do contexto que os senhores terão que discutir e votar, me parece que o principal assunto é esse, né? Partir, eventualmente, para uma ideia de uma execução fiscal administrativa. Que daí existem correntes favoráveis ou contrárias, ou adotar um modelo misto, em que há uma fase administrativa mais consistente, em que não há o retrabalho, ou seja, tudo que é feito na fase administrativa é também aproveitado na fase judicial. E este modelo, eu já antecipo, este modelo é um modelo que particularmente sou favorável, é um modelo que a Associação dos Magistrados Brasileiros, dos Juízes Federais, da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Universidade Fluminense, se não me engano, realizaram estudos e apontaram que esta seria uma solução mais palatável, ou mais, como o deputado colocou muito claramente, a questão da praticidade, né? Tem que ser prático. Me parece que esse é o melhor caminho, e é por aí que eu vou seguir agora e abordar com os senhores. Há algum tempo, a Procuradoria da Fazenda Nacional propôs um anteprojeto de lei da chamada execução fiscal administrativa. Diversas entidades e órgãos já discutiram esse assunto em seminários a respeito de qual seria o melhor modelo. O tema é bastante polêmico. Os juízes, em sua grande maioria, são contrários à instituição pura e simples da execução fiscal administrativa no Brasil, pois entendem que não é, de maneira alguma, a panaceia para resolver todos os graves e históricos problemas envolvendo a cobrança da dívida ativa. E mais adiante eu vou abordar com mais detalhes esses argumentos. Esse assunto surgiu quando, na época, o Dr. Inácio Adams encaminhou para o Ministério da Fazenda essa proposta. Eu tenho essa proposta aqui, eu não sei se todos os senhores já tiveram acesso, se isso será abordado depois, mas é muito interessante os dados, os números que são apresentados. Eu compilei aqui o máximo que eu pude, mas em razão realmente do horário, e eu acho da necessidade de nós termos um diálogo maior do que um monólogo, eu já vou direto às minhas considerações a respeito do projeto, que na verdade não são só minhas, são com base nesses estudos da AMB e da AJUF. Mas, fundamentalmente, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela propõe 2 anteprojetos, que estão incluídos na proposta 2 que os senhores irão discutir. São 2. Primeiro, transação tributária, cujo foco é o de reduzir o nível de litigiosidade na aplicação da legislação tributária e permitir maior eficiência no processo de arrecadação dos tributos. Esse é um anteprojeto. Se eu não me engano, ele é chamado de Lei Geral de Transações, de maneira muito genérica, por essa palavra que se pode pesquisar. E o outro é a cobrança administrativa dos créditos da Fazenda Pública,
sem prejuízo das garantias do executado, de forma a reduzir a necessidade dos atuais instrumentos indiretos de cobrança. Enfim, são 2 projetos. Com relação à transação tributária, não vai ser possível abordá-la exaustivamente aqui, mas, rapidamente, tudo está caminhando para que isso aconteça, em todos os âmbitos, inclusive no direito público. Nos rápidos estudos assim, que eu realizei, uma das federações, os sindicatos de auditores, solicitou um estudo para o tributarista Hugo de Brito Machado e, na opinião dele, seria uma providência inconstitucional, que, pela atividade vinculativa dos auditores fiscais, não haveria essa possibilidade. Mas me parece, do que eu li, é que a maneira com que ele aborda o assunto não é o que foi previsto no projeto. Talvez seja um estudo anterior. Porque esse projeto ele prevê que esse assunto seja tratado juntamente com a Procuradoria Fiscal, com órgãos administrativos, com instâncias administrativas de discussão, ou seja, há realmente um processo administrativo tributário, com as consequências que devem ter, com a responsabilidade que deve ter, para aí sim, na hipótese de inexitosa, ir para a via judicial. Esse assunto, até, presidente, quando for discutido, a minha sugestão é que se leve em consideração que o novo Código de Processo Civil, por exemplo, embora aplique-se subsidiariamente, mas toda a ideia de justiça que se tem do futuro é, inevitavelmente, partir para conciliação e transação. Claro que dentro de parâmetros previamente estabelecidos em lei, mas que seja possível, sim, aos procuradores e os auditores, dentro de um sistema normativo, encontrar, sim, o melhor caminho para aquele contribuinte. O que significa isso? Melhorar o diálogo entre o arrecadador e o contribuinte. Mas o ponto fundamental do meu trabalho, aí, que eu gostaria de me ater mais com os senhores, é justamente a ideia da execução fiscal administrativa. Também, durante o intervalo, conversei com alguns dos senhores e vi que, pelo menos com quem eu conversei, seriam favoráveis a essa medida. Como eu falei, e adianto, eu tenho algumas razões, com base nesses estudos, para dizer que o melhor modelo não é o outro extremo, mas sim um modelo misto. E eu afirmo isso porque, quando se fala de uma execução fiscal exclusivamente administrativa, e se cita como exemplo a França, né? Na França, o judiciário lá ele é dividido, as questões administrativas não são tratadas dentro do judiciário, existe uma instância administrativa. Então, na verdade, é como se o Poder Judiciário brasileiro fosse dividido em um Poder Judiciário que cuide das questões do Estado. É por isso que eu acho que é uma confusão aí, o melhor modelo seria o misto. Pois bem, seguindo. Esse é um tema recorrente e fundamental, do meu ponto de vista. Existindo diversas propostas em tramitação no Congresso. O próprio Conselho da Justiça Federal já apresentou uma proposta para que seja instituída uma execução fiscal administrativa como solução para o desenvolvimento de cobrança de crédito e desafogamento judiciário. Ou seja, o próprio Judiciário, o Conselho da Justiça Federal, já foi, em alguma época, favorável a esse tipo de medida. Agora, a proposta de cobrança administrativa ela é defendida desde a década de 70 pela Fazenda Nacional. Agora, todas as vezes que foi posta em debate, sempre foi rejeitada por ampla maioria da comunidade jurídica, seja por razões jurídicas, seja por razões de ordem técnica. Nos congressos e seminários que foram realizados, se rejeitou expressamente essa proposta, destacou-se que as soluções para a maior efetividade da execução fiscal, mais do que simples alterações legislativas, dependem, sim, de medidas visando adotar as respectivas procuradorias e bem como as várias execuções fiscais de estrutura e meios para agilizar a tramitação dos processos, a despeito, é claro, da necessidade de uma evolução legislativa em alguns pontos. E eu vou citar
caso concreto do exemplo da unidade onde eu trabalho. Atualmente tramitam em torno de 120 mil processos na unidade. Eu sou o único juiz que trabalha na unidade e a minha equipe direta são 3 honrados e grandes servidores. São só 2 do judiciário e inclusive um auditor fiscal estadual, que o Fernando e a Silvânia, que estão presentes, prestigiando, e o seu Mauro, que também está presente aqui, prestigiando, é a equipe da qual eu disponho de assessoria direta para trabalhar com 120 mil processos. Ou seja, é muito mais fácil, parece, continuar aumentando as alíquotas de impostos, né, do que se investir numa estrutura onde só o município de Florianópolis tem, estima-se, mais de R$1 bilhão para receber. Se não for tudo, mas grande parte disso é uma verdadeira fortuna. O Estado, até onde eu sei, são 12 bilhões, né, me parece que é isso, o Estado de Santa Catarina. E as nossas estruturas são péssimas, né, de trabalho, não só das varas, como também das procuradorias fiscais, que acabam não tendo estrutura para dar vazão. Então, uma das, se não a principal causa de tantos processos parados na execução, é a falta realmente de vontade e incentivo de estruturar as unidades para a cobrança efetiva, e não propriamente de um sistema deficiente. Quem conhece a realidade da execução fiscal sabe que a paralisação dos processos executivos se deve, sobretudo, à falta de citação do devedor, que se encontra em lugar incerto e não sabido, ou à ausência de indicação pela parte exequente dos bens penhoráveis, causando aquilo que é chamado de taxa de congestionamento de 80% das execuções. De cada 10 execuções, só 2 são cobradas. Um cálculo otimista. É muito ruim, muito ruim. O pior é que a maioria dessas execuções paralisadas é alcançada pela prescrição intercorrente, ou seja, todo o trabalho de fiscalização de campo, todo o trabalho dos tribunais administrativos, todo o trabalho das procuradorias, ao final de tudo isso, quando eu tenho que assinar uma sentença de prescrição, é frustrante. É o reconhecimento de que nada funciona. Nada funciona. E mesmo esses processos ficam nos escaninhos, né? Ficam lá, por anos e anos. O resultado é que devedores saudáveis do ponto de vista financeiro e de quantias consideráveis continuam se beneficiando, cujos processos ficam escondidos entre os milhares fadados ao insucesso, pela falta de um critério de classificação dos créditos tributários inscritos em dívidas ativas. Isso é uma questão interessante, que acredito que o Dr. Bruno vai tocar depois. Em Santa Catarina, nós estamos trabalhando fortemente para tentar encontrar a melhor classificação de créditos para priorizar atendimento. Grandes devedores, médios devedores, e aquele crédito que realmente o custo do Estado investido não compense. Precisamos encontrar uma solução para esses casos. Isso é fundamental, é gestão. Com tantos problemas movidos pela falta de meios materiais, falta de planejamento estratégico, falta de arcabouço normativo moderno, falta de vontade política, nenhum instrumento legal poderá propiciar a esperada espiral de eficiência e eficácia dos órgãos de cobrança de dívida ativa. Logo, se há morosidade nas execuções fiscais, a culpa não é exclusiva do Poder Judiciário, e muito menos dos juízes. Por isso, parece óbvio que transferir a execução fiscal para o âmbito da administração simplesmente não irá resolver por si só esse problema. Será apenas transferir o problema. Aliás, se a administração tributária leva, em média, segundo valores apurados, 4 anos em processos administrativos para tramitar um processo administrativo dentro de sua competência, não se vê como a administração, então, possa agilizar a cobrança coativa da dívida ativa, chamando para si também essa atribuição. O exame crítico desses dados do anteprojeto está a recomendar outro tipo de providência legislativa, qual seja, além de uma atualização
da Lei de Execução Fiscal, um melhor aparelhamento material e pessoal das procuradorias fiscais à altura de suas elevadas atribuições constitucionais e com recursos financeiros prioritários. De um modo geral, as fazendas públicas responsáveis pelo andamento das execuções fiscais não estão devidamente aparelhadas para atender essa demanda. Agora, por outro lado, o Poder Judiciário também deve fazer a sua parte, operacionalizando a especialização das varas em matéria tributária, a abarcar a execução fiscal, concentrando a defesa dos contribuintes e executados num único juízo, o que propiciará maior segurança ao terminar com o risco de decisões conflitantes. Essa é uma questão interessante, que em Santa Catarina existe uma experiência que precisa ser avaliada melhor se está sendo eficiente, mas é a ideia das execuções fiscais serem concentradas em juízos regionalizados. Ou seja, por exemplo, em Chapecó, abranger todo o oeste as execuções, num único juízo, podendo a Procuradoria concentrar procuradores, especializar auditores fiscais, especializar a estrutura para ganhar em escala, ganhar em eficiência. Só que são números que precisam ser medidos constantemente para encontrar os gargalos. Em Santa Catarina, no modelo que a gente vê, o resultado não é o esperado, mas por falta de estrutura. Cria-se a ideia é boa, mas precisa de estrutura, de trabalho. Outros problemas podem ser citados, os quais agravam o quadro atual, tal como a propositura de milhares de execuções às vésperas das prescrições. Isso acontece muito com os municípios. Está para vencer o crédito, ajuiza-se de qualquer maneira as execuções fiscais. Muitas vezes, eu recebo na minha unidade, mando citar, está escrito, rua projetada A, sem número. Não, o judiciário vai gastar com o correio para ir lá, né? Gasto com a E, volta. Anos depois, sai o mandado, vai o oficial lá, se ele não inadvertidamente pegou o mandado, vai constatar que não, anos depois é intimada a fazenda para indicar um endereço. É indicado um novo endereço, se possível. Só anos depois e anos depois é que se vai localizar o devedor. Esse é o problema. Um deles. O que isso acontece? Um grande percentual de empresas que se fecham logo no início, então não são localizadas. E esses processos não são depois redirecionados para os sócios. Enfim, não há um trabalho de acompanhamento mais próximo. Também é sabido que o universo de contribuintes é muito maior que os inadimplentes. Vale dizer, muito mais são os contribuintes que honram os seus débitos tributários e que apenas alguns, ou mesmo um percentual pequeno, é que são inadimplentes e que depende de uma atuação de fiscalização e de órgãos de cobrança mais diligente, rápida e efetiva, coisa que não acontece hoje. De nada adiantará alterar a forma de cobrança do débito se as fases anteriores de fiscalização e de encaminhamento dos dados estiverem deficitárias. O Poder Judiciário ele atua por provocação do interessado, que é o credor. Se o credor não informa quem é o devedor com precisão, não sabe onde ele pode ser localizado, onde estão seus bens e que se eles são capazes de suprir o débito, ou seja, esse tipo de execução está fadada ao insucesso. Por fim, eu ressalto que a Lei 6.830, da década de 80, foi pensada num esquema clássico de execução, em que o devedor era uma pessoa física e jurídica bem definida, com um quadro societário estável. As múltiplas possibilidades de planejamento tributário permitidas de forma lícita pela legislação tributária mudaram completamente essa perspectiva. E somente profundas alterações, tanto no Código Tributário Nacional, como também na legislação material e processual, poderão corrigir essas divergências. Eu vou avançar um pouco mais em razão do horário para
tratar sobre questões, sobre os argumentos, que como esse assunto será discutido pelos senhores durante as oficinas de trabalho, acho que será amanhã a oficina de trabalho. Eu vou colocar os outros contrapontos justamente para facilitar a minha ideia, justamente possibilitar essa discussão de maneira muito ampla. Pois como é polêmico, não há o certo ou errado, mas sim uma necessidade de se tomar uma posição. A pretendida desjudicialização da execução fiscal, melhor explicando, essa desjudicialização de alguns atos de constrição do patrimônio do devedor da fazenda, não seria conveniente para o Estado brasileiro pelos motivos que são expostos a seguir. Primeiro, em virtude dessa perda do equilíbrio de poderes em detrimento do judiciário, em benefício do executivo, que passaria a exercer, então, atribuições que historicamente são jurisdicionais, em especial a constrição dos bens do devedor, que é a penhora. Segundo, porque a execução fiscal administrativa é alardeada como uma redenção da cobrança fiscal. Ou seja, já que o judiciário é ineficiente para a cobrança executiva, passa-se ao próprio credor, o que inverte a ordem natural da cobrança sem motivos sólidos. Todavia, não se comenta acerca da notória lentidão que os órgãos do contencioso administrativo, de alguns conselhos ou tribunais administrativos tributários, que muitas vezes levam anos para também julgar em definitivo lançamentos tributários, atrapalhando com isso qualquer resquício de sucesso de posterior cobrança executiva. Terceiro, para que tal desjudicialização da execução, a desjudicialização não significará de maneira alguma a retirada de milhões de outros processos e incidentes que serão processados pelos contribuintes em razão de atos supostamente abusivos e irregulares. Essa é uma questão interessante, porque se a execução fiscal for para o âmbito administrativo, ela também vai viabilizar que a cada ato administrativo seja possível acessar o judiciário. Obviamente que ninguém excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça ao direito, é o que diz a Constituição. Significa o quê? Que a cada ato de um auditor, de um procurador, estará sujeito a mandado de segurança, ações anulatórias, enfim. Do ponto de vista da eficiência, inclusive da defesa e o custo para o contribuinte, realmente eu não vejo como a melhor solução. Quarto, porque as procuradorias fiscais, assim como os demais credores públicos, hoje não têm estrutura nem para movimentar os feitos executivos de que são parte, quanto mais para agir como parte e também presidir uma cobrança executiva fiscal. Em outras palavras, o anteprojeto da Procuradoria da Fazenda Nacional, para ser implementado a contento, careceria de um expressivo e inalcançável a curto e médio prazo volume de recursos. Recursos esses que poderiam, de forma ordenada e criteriosa, ser destinados à melhoria de toda a estrutura do judiciário. Quinto, a Fazenda poderia, então, deixar de recorrer de matérias já pacificadas nos tribunais superiores, o que acarretaria uma maior celeridade processual nos feitos de grandes e médios devedores. Nesse aspecto, se avançou muito nos últimos tempos. Há alguns anos, a orientação era a recorrer de tudo, realmente. E nos últimos tempos, têm sido baixadas orientações administrativas e, quando um assunto é consolidado, vem uma orientação para que se deixe de recorrer ou para que se desistam de algumas situações. E isso tem colaborado e muito para desafogar o judiciário. O tempo já está se esgotando. Eu vou, sinteticamente, as considerações que eu tenho sobre a execução fiscal administrativa pura e simples são essas. Existem outras questões que foram colocadas muito bem e que aí somos totalmente favoráveis, que é a penhora administrativa. A penhora administrativa efetiva, né, em todos os processos. Permitir que seja feita quando consolidado e reconhecido um crédito tributário, que a própria Fazenda pudesse realmente constranger um patrimônio.
né, gerar um efeito prático para o cidadão, né? Aí sim, na hipótese do cidadão, do contribuinte, estar na iminência de sofrer algum dano, aí sim ele é que procuraria um advogado para ingressar em juízo e contestar a decisão do fisco. Esta seria uma das propostas, que inclusive é a número 2, da qual somos totalmente favoráveis. A outra questão é otimização de leilões, tanto judiciais como administrativos. Essa é uma questão muito séria e muito grave. Muitas vezes não se localiza o devedor. Quando se localiza o devedor, não tem bens. Quando localiza o devedor e tem bens, fica 5, 10 anos o bem penhorado. Em depósito público, um veículo, 5 anos um depósito público. Ele não vale a sucata. Isso foi melhorado, né, mas tem muito ainda a ser melhorado. O custo-benefício disso o caminho é simplesmente o patrimônio é entregue a um leiloeiro público, ele faz a venda e o dinheiro é depositado. Ou seja, garante-se o patrimônio, assegura, né, aquele patrimônio conservado no tempo e dá mais efetividade. E pode-se discutir depois na justiça quantos anos se entender por bem. A outra proposta, então, é implantar um sistema de classificação de créditos tributários e dívida ativa. Ou seja, grandes, médios, devedores contumazes, grandes contribuintes, e uma atuação, além da atuação especializada dos auditores fiscais, também por parte da Procuradoria Fiscal, e esse provavelmente é um assunto que o doutor Bruno vai tocar com mais propriedade. Eu apenas faço o registro. Enfim, em linhas gerais, a colaboração que eu gostaria de deixar para os senhores é deixar muito claramente, apresentar muito claramente esse cenário da justiça e que os juízes também não conseguem mais dar conta do serviço e que também são parceiros em toda e qualquer iniciativa que o sindicato e a federação venham a tomar para que, de alguma maneira, se busque uma melhor eficiência na cobrança do crédito público, porque isso afeta diretamente a vida do cidadão e, por consequência, a qualidade dos serviços públicos que todo mundo espera, mas que, se os órgãos responsáveis por isso não tiverem os instrumentos necessários para trabalhar, é impossível. E a mensagem que eu deixo e registro é que continuamos à disposição do que precisar e que seremos parceiros nessa luta que nós teremos aí no Congresso Nacional para, de uma vez por todas, ver esses projetos implementados, que estão há mais de 10 anos em discussão e que até hoje a gente não viu nenhum resultado prático. Muito obrigado.